Olá a todos, eu sou o Matt Bala e esse é o resumo da madrugada do BBB 24. Vem chegando no canal, deixando o seu like e bora conferir o que aconteceu. Vamos lá. Então, gente, houve um jogo da Discord aí que, ó, movimentou o grupo das fadas de uma forma que eu não tava esperando e você também não, tá? Ó, pra não ficar falando sobre o jogo da Discord inteiro, eu vou só pontuar o que é realmente importante durante o jogo da Discord, tá? Tinha várias plaquinhas aí, tá? De plaquinhas negativas e positivas, e cada participante tinha que dar uma plaquinha positiva e uma negativa. E não poderia repetir plaquinhas positivas e negativas em vários participantes. Cada participante tinha que ter uma plaquinha aí, tá? E as placas mais importantes que deram mais relevância foi a seguinte. Primeiro, gente, a Isabelle passou um mico aí, tá? Ela falou que o Matheus era VTZero porque andava de sunga. Enfim. E aí, gente, o Tadeu deu até uma bronca nela, porque andar de sunga, fazer VT, assim, não sei, eu achei um argumento terrível da Isabelle, viu? Bom, outra plaquinha que realmente movimentou muito a casa foi essa plaquinha aqui. Por quê? A plaquinha que a Beatriz recebeu do Davi foi de egoísta, tá? O Davi colocou a plaquinha dela de egoísta e citou vários momentos que a Bia tinha sido egoísta na casa, tá? Inclusive no momento que definiram votar na Raquel em conjunto lá no confessionário. Lembra que aconteceu isso? Inclusive, a Raquel tirou a imunidade da Beatriz e tudo mais. Esse ponto, chamar a Bia de egoísta, foi a faísca para botar fogo na lenha aí, viu? Colocamos fogo na lenha aí, e aí, gente, foi a madrugada inteira essa discussão entre os dois, tá bom? Esse ponto pegou muito na Bia. E ela não gostou, tá? E assim que acabou o Sincerão, o Davi falou assim: vamos conversar, Bia? E essa conversa rendeu, viu? Quando ele falou vamos conversar, a conversa rendeu bastante. O Davi pontuou essa parte do confessionário, porque no confessionário, quando eles entraram no confessionário, a prioridade de voto seria primeiro Leite e depois Raquel. Mas como a Raquel tirou a imunidade da Beatriz, a Beatriz já citou o nome da Raquel e fez com que todo mundo votasse na Raquel. Mas a prioridade das fadas era primeiro a Leite e depois a Raquel, segundo o Davi, tá? Então, o Davi disse que a Beatriz se emocionou muito, ficou muito agitada por causa da atitude da Raquel de tirar a imunidade dela. E aí, por isso que a Beatriz soltou o nome da Raquel, mas não poderia soltar o nome da Raquel, tá? Por quê? Porque a prioridade das fadas era a Lady. Davi diz que nunca argumentou contra a Raquel e por isso também não tinha nem o que falar contra a Raquel aí, tá? Beatriz relembra dos movimentos que a Raquel fez contra a Beatriz, contra ela mesma, né? E Davi falou o seguinte: eu sei que vocês duas são amigas, mas a questão da comida é uma questão de egoísmo e não é de dar risada. A questão da comida é o seguinte, gente. A Beatriz disse que queria comer toda a comida porque ela estava no paredão e ia ser eliminada. E aí ela falou e comeu toda a comida. Porque ela achou que ia sair, só que ela não saiu. E aí, gente, o Davi e outras pessoas tiveram que dar uma parte da comida deles pra Beatriz, porque ela comeu toda a comida, porque achava que ia ser eliminada do paredão. Então, esse é um dos argumentos do Davi em chamar a Beatriz de egoísta também, tá? O Davi resgata o conceito de indicar Raquel ao paredão e conta que a ordem de prioridades naquela época do confessionário era Lady, Raquel e Bin Laden, e que a Beatriz atropelou essa ordem aí, tá? Beatriz nega ter sido egoísta e lembra de quando indicou o Rodriguinho para o paredão para também proteger o Davi. Vocês lembram disso, gente? A Lady estava com aquele poder coringa. Ela queria indicar o Davi pro paredão e a Beatriz não queria indicar, não queria que a Lady indicasse o Davi. E aí o movimento que a Beatriz foi o seguinte: a Beatriz indicou o Rodriguinho e aí a Lady, em vez de indicar o Davi, ela indicou a Fernanda pro paredão. Tá bom? Então aí a Beatriz falou que fez esse movimento para salvar o Davi. E o Davi lembra que o motivo principal foi a mira que ela recebeu no começo do jogo lá, porque o Rodriguinho colocou a pulseira da mira na Beatriz e que não tinha nada a ver com ele aí, tá bom? Enfim, gente, eles ficaram discutindo muito, gente, e foi uma discussão, ó, que ficou girando, tá? Eles não conseguiram entrar em um consenso assim rapidamente. Foram falando de vários momentos. O Davi também comentou sobre as questões em que a Beatriz colocou aquelas roupas de banana também. Enfim, foram várias coisas aí que foram citadas na conversa deles. Davi reforça que, pela emoção, Beatriz não seguiu a lista de prioridades de indicação no paredão e colocou Raquel no paredão em vez da Lady. A Beatriz então perde a paciência e diz que não aguenta mais os ciclos que essa conversa está tomando. Ela reforça o movimento para colocar o Rodriguinho no paredão de novo. Voltou de novo a história do Rodriguinho lá.
Beatriz reforça que tinha argumentos válidos para colocar a Fernanda no paredão, mas preferiu colocar o Rodriguinho também pensando no Davi. A Beatriz o seguinte: a Fernanda debochou do meu jeito, me socou no paredão, falou da perna minha grandona, da minha amiga, da Lani. Aqui tem 3 argumentos fortes para colocar a Fernanda no paredão e eu coloquei o Rodriguinho para te salvar, Davi. E aí, gente, o Davi também falou a história da comida lá, que a Bia foi egoísta em comer toda a comida dela, né? E aí, gente, o papo ficou rodando, rodando, rodando. E aí teve um momento que eles se separaram, tá? Teve um momento que eles se separaram. A Lani chamou a Bia pra conversar, tá? A Bia começou a chorar e a Lani reforçou, gente, que admira muito a Beatriz e que está do lado da Beatriz e que entende tudo que a Beatriz e concorda com tudo que a Beatriz disse aí do Davi, tá? E que está super do lado dela aí nessa história toda. A Beatriz ficou chorando e tal, mas logo em seguida aconteceu o quê? O Davi de novo chamou a Bia para conversar. E a conversa voltou, gente, voltou a dar giros e tal. A Alane também, a Alane não, a Beatriz também comentou sobre a época em que teve a briga com a Denisiane e o Davi. Lembra do limão lá? Aquela conversa do limão, que o Davi escondeu o limão pra fazer suco pra ele, que ele gosta de suco de limão. Enfim, essa conversa toda aí, tá? E aí a Bia relembra que naquela época ela defendeu o Davi, tá? Ela, entre a briga da Denisiane e do Davi, ela meio que defendeu o Davi, tá? Enfim, conversa vai, conversa vem, tá? O atrito seguiu, tá? O Davi disse o seguinte: eu não vou dar uma placa que você quer que eu te dê. Eu vou dar uma placa que eu quero dar pra você, Bia. E esquentou o negócio aí. E a Bia diz o seguinte: mas tem mais argumentos que você teria, até mais plausíveis, tá? Ah, tipo, a Bia é repetitiva e tudo mais. A Bia não gostou da placa egoísta, pegou muito pesado pra ela. E o Davi diz o seguinte: Bia, eu vou dar o argumento que eu quero dar. Se eu quiser pegar a plaquinha de influenciável, invejoso e der argumento, eu vou pegar e vou dar essa plaquinha pra você. E aí a Bia respondeu: porque eu sou uma adversária sua, né? Porque a gente não jogou junto até aqui, é isso? Meu Deus, e aí tá, esquentou o negócio, hein? Esquentou o negócio. O Davi, pera aí, você tá gritando por quê? Aí a Bia, porque você também gritou, Davi. E o Davi, a gente é adversário, você quer que eu te responda essa pergunta? Eita, pesado, hein? Tá ficando pesado. E aí a Bia falou o seguinte: a gente é adversário, não é? Meu Deus do céu. E aí o Davi falou o seguinte: no jogo eu sou adversário até da Isabelle, mas aqui a gente é aliado, Bia. E a Bia é aliado, mas a gente chegou aqui se ajudando. Davi e Bia continuam aí discutindo, tá? E cada um defende o seu ponto de vista sobre quem tá certo, quem tá errado e tudo mais. E a Bia, gente, não aceita ser chamada de egoísta. E o Davi falou o seguinte: é um jogo de comprometimento. E você não quer aceitar a placa que eu te dei, Bia. E a Bia falou que não é obrigada a aceitar. Quando você pega a plaquinha e fala de mim, você também vai ouvir. Seja meu amigo ou inimigo, você vai ouvir. O Davi diz que é o comprometimento dele, que ele sempre vai se comprometer, tá? A Lana, então, gente, no meio dessa briga, decidiu se posicionar. Só que o Davi não deixou. Não deixou a Lani se posicionar, tá? O Davi falou o seguinte: ó, Lani, eu te conheço, tá? Eu sei que você vai querer defender a Beatriz, porque é sua amiga. É natural você querer defender ela. Mas eu não vou deixar você entrar no meio dessa discussão. A minha discussão é com eu e a Beatriz aqui. E a Lani tentou entrar no meio da discussão, não conseguiu, tá? Bom, há pouco, gente, a Beatriz, inclusive, aplaudiu a argumentação do Matheus no Sarão, elogiou o Matheus e tudo mais. E a Beatriz elogiou o Matheus pra Lani, tá? Falou que o Matheus falou muito bem no discurso dele do Sincerão e tudo mais. E eu acho que a Beatriz foi falar bem do Matheus para tentar talvez conquistar de alguma forma a aproximação do Matheus aí. Porque a Beatriz já tá percebendo que o cerco dela tá fechando. E a Bia disse o seguinte: Matheus se deu aulas, viu, aqui. Você foi muito coerente, porque não ficou saboretando por a Lani ser a sua amiga. Foi amiga e falou: Staleca era repetitiva e a Lani era chata. Isso você acertou, viu? Não tenho o que falar de você. Você não fugiu do argumento, se comprometeu com algo plausível. Você não falou por um momento que aconteceu que você concordou. Quando a gente votou na Raquel, parece que dá a entender que eu forcei, que eu obriguei o pessoal a votar na Raquel. Eu não obriguei, foi em consenso, disse a Beatriz pro Matheus. Olha, vocês perceberam o que a Beatriz disse? Primeiro ela elogiou o Matheus, depois ela de novo deu a versão que ela acredita do confessionário do voto na Raquel. Então ela tenta conquistar o Matheus primeiro, conquistar o Matheus, ó. Só eu errei aqui, vamos lá. Conquistar o Matheus primeiro e depois ela fala o argumento dela. Então eu acho que a Beatriz tentou influenciar a cabeça do Matheus aí. Diga o que vocês acham nos comentários, tá? Bom, a briga meio que terminou.
A Lani e a Bia vão pro banheiro, a Bia e a Lani conversam ainda sobre esse assunto com o Davi, sobre o Davi aí. A Lani falou que acha que a Beatriz é maravilhosa, que tá do lado da Beatriz mesmo, tá? Enfim, as duas ficaram uma elogiando a outra lá. E a Lani falou o seguinte, ó. Eu acho que foi a primeira vez que eu não concordei com o Davi aí. E a Lani falou o seguinte, não só porque era tu. Tu é a minha amiga, eu te amo. É porque eu realmente eu não concordei com o que o Davi falou. É, Alane, toma cuidado, você tá no paredão, hein, Alane? Toma cuidado aí, tá? Bom, o papo continua na dispensa, tá? Beatriz explica qual foi o cenário da semana em que ela indicou o Rodrigo ao paredão. E na época a Lady arrematou o poder Coringa, que era o poder da palavra, e a Lady iria indicar o Davi pro paredão. E ela fez todo o movimento para salvar o Davi. E o Davi não entendeu todo esse movimento aí, tá bom? Enquanto seguia a briga, gente, tem uma cena muito importante para mostrar para vocês, ó. A briga entre a Bia e o Davi ficou rolando aí bem, tipo, rolou bastante. E olha só quem tava ao fundo, gente. Olha só, a briga aqui tava entre a Beatriz e o Davi. O resto das fadas estavam acompanhando, ouvindo calados. E o Buda tava ali, ó, no fundão, né? Olhando a lua. O Buda tá completamente fora da discussão aí. Que engraçado, né? Eu achei que o Buda ia tomar paulada no Sincerão, né? Mas a dinâmica do jogo fez com que o Davi tenha que apontar outra pessoa, porque o Buda já tinha sido apontado com uma plaquinha negativa. E aí, quando o Davi coloca a plaquinha na Bia, a discussão muda completamente e o Buda fica completamente fora da briga, ó. Ele tava olhando a lua, as estrelas, né? Procurando se estava passando um helicóptero, um sinal de fumaça, alguma coisa. O Buda ficou completamente ausente nesse Sincerão aí. Eu acho que era o Sincerão que ele precisava se comprometer. Mas eu acho que o Buda tá cansado. Ele tá cansado, ele sabe que vai sair hoje. Ele viu todos os gnomos cair um atrás do outro. Então ele deixou o circo pegar fogo entre as fadas aí. Inclusive o próprio Buda, a gente disse, na cozinha sozinho, que achou o argumento da Isabelle completamente ruim. Terrível. E sendo sincero com vocês aqui, eu achei que a Isabelle foi péssima nesse Sincerão, viu? Ela falar que o Matheus usa sunga e por isso ele faz um VT. Gente, 90 dias de programa. Nossa, a Isabelle foi muito ruim. Vocês perceberam, até o Tadeu não gostou, né? Nossa, foi triste, viu? Eu tive que concordar com o Buda, viu? O Buda falou assim, gente, não é possível que vocês vão deixar a Isabelle nessa casa, tá? Olha a forma como ela se posicionou, sincerão, pelo amor de Deus. São 92 dias de programa. Buda, o pessoal tá com ranço de você. Infelizmente, não vai ter jeito não, você vai pra casa. Quer dizer, que casa, né? Porque você não tem mais casa. Bom, vamos lá. Bom, o Davi, gente, assim como a Alane e a Beatriz estavam conversando juntas lá embaixo, o Davi estava conversando com a Isabelle lá em cima. E o Davi também pontua, gente, que a Isabelle foi péssima no Sincerão. Que foi muito ruim. E falou assim, Isabelle, você tem que se comprometer. Você tem que encontrar argumentos bons aí, tá? Esse argumento do VT, do Matheus CVT0 por causa da sunga, Isabelle, foi muito ruim. Foi péssimo, tá? Eu me comprometo e eu quero que você também se comprometa, porque aqui é um jogo de comprometimento, tá? E você não foi nada bem aí. Isabelle diz que está preocupada após o Sincerão, após a conversa de ontem na sala com as meninas. Ela diz o seguinte, eu não queria sair assim, fico pensando no discurso da Deu e minha cabeça ficou a mil. Então a Isabelle lembrou da Beatriz que chamou lá na sala, né? E falou sobre o casal. A Beatriz disse que o casal ia pra final e que isso a Beatriz estava com medo porque ia perder o local dela da final, enfim. Então a Isabelle ficou com isso na cabeça, tá? Mas aí pontuou o Matheus de Sunga fazendo o VT. Não dá pra entender. Bom, o Davi chamou então o Buda para conversar. Mas o Buda não tava com muita paciência, tá, gente? O Davi só esclareceu o que ele queria falar com o Buda na academia e o Buda só falou: tudo bem, é a sua opinião, vida que segue, né? Terminou assim. Mas só para vocês saberem o que o Davi disse, é o seguinte, ó. O Davi foi meio que defender a Isabelle. Por quê? O Buda, gente, para quem não lembra, colocou a plaquinha influenciável para Isabelle. Inclusive, eu tenho a plaquinha da Isabelle aqui. Cadê a plaquinha da Isabelle? Aqui, ó. Tá aí, ó. O Buda colocou a plaquinha influenciável da Isabelle, por quê? Porque o Davi, né, há um tempo atrás, o Buda viu no quarto líder que o Davi influenciou a Isabelle
a votar em uma pessoa, tá? E aí a Isabelle meio que acatou esse voto, tá? E por isso que o Buda disse que a Isabelle... Cadê aqui? Ixi, cadê? Ah, o Buda aí. Por isso que o Buda chamou a Isabelle de influenciável. E aí o Davi falou o seguinte: se você chamou ela de influenciável, você nunca sou influenciador, tá? Significa que eu fui influenciei ela e tudo mais. Bom, e aí o Buda falou que foi a percepção dele e tal. E, bom, se ele entendeu isso, vida que segue, meio que encerrou o papo desse assunto. O Buda falou o seguinte: não ficou mal entendido, não. Eu entendi como um movimento de jogo normal, é como eu falei com vocês, eu queria ter esse problema de um ter que votar no outro, tá? Mas é normal, não tem nada de errado, não, vida que segue e tal. E aí o papo acabou tranquilo, assim, foi de boa. Acho que o Davi tentou argumentar alguma coisa ali pra defender a Isabelle, que a Isabelle não consegue nem se defender, né, Isabelle? Meu Deus. Bom, e aí, o Davi foi defender a Isabelle e o Buda não tava com muita paciência. Assim que o Davi chegou na sala, gente, o papo voltou. Pois é, o papo rodeou de novo, tá? E aí, gente, voltaram a discutir Beatriz e Davi aí. E a discussão continuou, gente, falando sobre voto, né? O voto na Raquel. Falou sobre a parte da banana. Inclusive, quando citou a parte da banana, a Beatriz, gente, falou: não, a banana você tá certo, Davi. A balança tá 100% certa. Durante essa conversa, a Isabela então falou que tá, né, com medo e tal, da pós sincerão, e a Beatriz aproveita para pincelar alguns argumentos usados pela Isabela e pelo Davi. A Beatriz diz o seguinte, ó: tu é uma pessoa incrível, Isabela, isso não foi grave, tu construiu uma história incrível, linda em 90 e poucos dias, isso jamais vai ser pesado do que o que você construiu em 90 e poucos dias. O que aconteceu hoje no Sincerão não vai pesar, disse a Beatriz aí. Tinha que pesar, né, gente? Foi um argumento bem ruim da Isabela. Bom, aí o Davi, você é muito generosa e tal, e a Beatriz, o que tu construiu em 90 e poucos dias jamais vai competir com um negócio desse que aconteceu hoje, que não tem nada a ver, que você tem um jogo ótimo, disse a Beatriz aí, enfim. Foi elogiar, tá? Aí, gente, a conversa voltou pro Davi e pra Beatriz aí. E olha só como a Beatriz ficou nervosa. Olha só aqui, olha só a veia da Beatriz. Ou o Davi aqui, ó. A conversa foi pegando fogo. E foi esquentando, e foi esquentando, e foi esquentando. Até que explodiu. Quando a Beatriz não aguentou mais e ela foi fazer o VT dela. Ela pegou um cacho de banana e colocou banana em cima da cabeça e começou a desfilar. Porque o Davi voltou a falar sobre a questão da banana, que a Bia usou a banana na roupa lá, e a produção deu uma bronca. O Davi falou que tinha avisado a Beatriz que não podia fazer aquilo. Bom, Davi e Beatriz então estão discutindo bastante e a Sister pede para o brother não falar que ela não se importa com a Lani, pois não está em seu coração. Davi lembra que alertou ela sobre a punição das bananas e ela então faz um desfile com as frutas. E aí o Davi falou o seguinte: pra que isso, Bia? Isso mostra que você é imatura, que você é muito infantil, Bia. Não precisa fazer isso, disse o Davi ali pra Beatriz enquanto ela desfila com caixa de banana pra lá e pra cá, tá? O Davi fica indignado, achou completamente infantil o argumento da Bia, mas a Bia ficou irritadíssima com o que o Davi tá fazendo. E aí rolou essa cena aí que é uma Isabel, deixa eu ensinar pra você, ó. Isso daqui é VTZera, tá? Isso aqui é fazer VT, entendeu? Bom, a briga escalou e a Beatriz fez um desfile com a banana na cabeça e o Davi falou o seguinte: pelo jogo, você falar que eu não penso na Lani, que eu não penso na Lani, disse a Bia pro Davi. Você não tá no meu coração, disse a Bia pro Davi. O Davi falou o seguinte: é uma atitude egoísta que eu acho de você. E a Bia: você não tá no meu coração. A Bia já tá gritando, tá? E a Bia falou o seguinte: só eu e Deus sabemos como eu gosto da Lani. E o Davi: pra mim é uma atitude egoísta. E a Bia começou a gritar: problema é seu! E aí rolou essa cena aí, ó, da banana. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha alheia, tá? Bom, e aí depois desse desfile aí da banana, o papo se encerra e o Davi decide ir pro quarto, tá? Já a Lani e a Beatriz tentam conversar sobre toda essa situação, tá? Sobre a briga, as discussões, tá? A Lani tá do lado da Beatriz, tá? Reforça a admiração que ela tem pela Beatriz e tal. E a Lani falou o seguinte, ó: incrível como a produção fez um jogo pra desestabilizar, né? Eles queriam, a casa tava muito tranquila, eles queriam fazer isso aí, tá? Bom, a Bia falou o seguinte, ó: eu falei do Lucas do que realmente aconteceu. Me pôs no paredão, falou que eu ia fazer um jogo dos outros, dando a entender que Davi manipula. Não preciso me desesperar. Eu estou me posicionando com fatos e coisas plausíveis e sem desespero. Vejo muito desespero nesse programa, muito pavoro e não precisa disso. Inclusive, gente, a Bia, na sala, eu esqueci de falar isso, então é importante falar, ó. Na sala, gente, a Bia disse pro Davi
que achou que ele tava desesperado, tá? Porque ele tava atacando a Bia, chamando ela de egoísta e falando tudo mais, porque o Davi tava desesperado aí. Que ele quer se posicionar de qualquer forma no jogo, e chegou na final e o Davi começou a ficar desesperado, e por isso que começou a argumentar contra o Davi, tá? E aí o Davi também não gostou desse momento em que a Beatriz chamou ele de desesperado, porque ele estava tentando argumentar de qualquer forma, colocar a Bia aí como errado na situação. Então a Bia, por isso que a Bia citou pra Lani aí essa parte do desespero do Davi, tá bom? No quarto do líder, gente, a Isabelle e o Davi ficaram conversando, repercutindo sobre os fatos, tá? Só que a Isabelle decidiu descer pro quarto das fadas pra conversar com as meninas pra acalmar elas, e o Davi decidiu então descansar e dormir porque tava muito cansado aí, tá? No quarto das fadas, a Isabelle tava lá e tal, e percebeu que tanto a Lani quanto a Beatriz continuou falando todos os momentos interessantes da casa e tal. Citaram o Matheus, que ele foi muito bem, se posicionou muito bem, tá? E a Beatriz falou que do Davi ela não esperava que o Davi fosse fazer isso com ela, que ela ficou muito surpresa, tá? Inclusive ela falou que a Bia citou inclusive a Pitel, que a Pitel usou o mesmo argumento contra a Bia um tempão atrás, e agora o Davi também falou, tá? A Isabelle foi tentar pontuar, falou o seguinte, mas ele quer quebrar o clima porque quer diferenciar o jogo de amizade, o Davi é assim. Mas aí diferenciou bastante, viu? O negócio rodou. Ela falou o seguinte, mas egoísta é uma coisa muito forte, é uma palavra muito forte que o Davi colocou. Eu botei ele como chato, porque eu acho ele cabeça dura em alguns momentos. Porque quem poderia dizer se a atitude da Bia era egoísta ou não era? Enfim, é complicado, porque foi comigo. Eu poderia ter dito o seguinte, que eu cometi uma certa atitude, que era egoísta e tal, mas é uma pessoa que eu gosto muito e não botaria egoísta ou algo muito forte. E a Alane acha que o Davi colocou uma plaquinha muito forte na Beatriz aí. Enquanto isso, o Davi, ó, já tá no quinto sono aí, já tá nem aí pra briga. Bom, a Beatriz então disse que não quer provar pro Davi qual é o seu sentimento com a Lani. Ficou reforçando que ela achou que ainda estava certo no assunto. Isabelle opinou sobre a treta de Davi e Isabelle e falou o seguinte: sinceramente, eu acho que ele pode ter pontuado pontos que ele acha que é egoísmo para ele sobre você, Beatriz. Ele não teve intenção nenhuma de ofender você. Ele não foi longe, ele não fugiu do jogo. Ele é extremamente jogador. Isso não quer dizer que ele não goste de você, Beatriz, disse aí a Isabelle, que tentou colocar uns panos quentes aí na situação. Bom, Beatriz então continuou falando sobre o papo do Davi, que encerrou com o assista dizendo que gosta muito dele e que não perdeu a admiração. Então a Bia falou que não perdeu a admiração, tá? Mas pegou fogo aí a treta entre eles. Bom, as luzes se apagaram e Matheus e Isabelle deram uns amassos aí, tá? Eu não vi barulho de beijo, mas foi uns amassos aqui, uns ali, ó, pega na mão, né? E aí o Buda ficou observando, o Buda ficou de longe só observando o namoro aí dos dois aí. Ó o Buda olhando, ó o Buda olhando aí. Eita. Pois é, Buda. Você saiu hoje, Buda. Acho que você vai ficar na cama sozinha durante a madrugada. Bom, e aí os dois ali ficam de amasso, amasso, ficam de pega não pega, pega aqui, pega lá e tal, e brinca de cócegas, né? Fazer cosquinhas. E aí, gente, o Matheus falou o seguinte: ó, vou fazer um sanduíche agora. E a Bia, não, Matheus, não precisa, eu não tô com fome, não. E o Matheus falou o seguinte: você não entendeu o sanduíche. Era ficar de conchinha. Aí a Isabelle, achei que você ia fazer o sanduíche porque você tava com fome. Ô, Isabelle, você é bem lentinha, viu, minha filha? Você, você é bem lentinha. Aí, gente, do nada, a Isabelle perguntou se o Matheus quer ser pai. Meu Deus, aí o Matheus falou que quer ser pai, não sei o que. Ai, gente, Isabelle perguntando se o Matheus quer ser pai e os dois juntinhos ali, pelo amor de Deus. Meu Deus, a Isabelle me dá umas vergonhas ali também, viu? E a Beatriz ainda foi lá e falou o seguinte: olha só, vocês estão juntinhos aí, né? E a Isabelle, quer vir aqui no meio? Isabelle, pelo amor de Deus. E aí a Beatriz falou o seguinte: não, eu vou ficar de vela? Deus me livre, mas aí o Brasil vai falar que eu atrapalhei o casal aí. É. Gente, a Isabelle é complicado, viu, gente? Ó, a gente tá encerrando aqui o nosso resumo e o Davi já acordou, tá? São 6 horas e 40 minutos, o Davi já acordou e tá lá já pensativo do lado de fora e já começou a sua rotina, né? Acho que colocou roupa pra lavar e tá, começou toda a sua rotina aí, tá bom? Gente, eu quero convidar vocês, gente, a irem agora que acabou o vídeo aqui no meu canal e assistirem, gente, o vídeo que eu falo sobre a prova de hoje à noite. Hoje vai ter uma prova no Big Brother nas alturas. Olha só como vai ser um pouquinho da prova, ó. Os participantes vão ter que subir a mais de 20 metros de altura e vão ser jogados durante essa prova, que é a última prova do líder, tá? Se vocês querem entender como vai funcionar isso daqui, querem ouvir o relato do Boninho sobre a prova, vão lá no meu canal e assistam o vídeo, tá bom? É isso, gente. Tô terminando a nossa live. Se inscrevam para novidades. A gente tá quase chegando em 50 mil inscritos, por favor. Vamos lá, então, ó.
vai correndo já, corre lá, corre, 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 corre e se inscreve, manda esse vídeo pra geral aí pra me ajudar, e eu agradeço muito o apoio de todos vocês, muito obrigado, a gente se vê na próxima live daqui a pouco de manhã, tá bom? Um grande abraço e eu fui!